pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, com muita saúde e crochetando bastante, né? Gente, eu tô aqui pra fazer um vídeo diferente, com muita alegria que eu venho fazer esse vídeo, ó. Passei até batom, que chique. Eu acho que é o primeiro vídeo que eu faço aqui no canal em que eu passo batom. Não sou muito de usar maquiagem, né, gente? Então, pra vocês verem a importância e a felicidade que eu tô de fazer esse vídeo. Então, para vocês que já viu aí no título, é um desafio, né? Um desafio da hashtag Minha Trajetória no Crochê, né? E fui desafiada pela Fran, do canal Fran Barleta Crochê. A Fran é uma amigona, como ela mesmo disse lá no vídeo dela, nós estamos juntas aí desde o começo do canal, do meu e do dela, né? Sempre uma dando força para outra. Há momentos em que a gente passa mais tempo sem se comunicar, porque a correria do dia a dia, né, acaba impedindo. Mas nós temos um carinho muito grande uma pela outra, né? Independente da frequência com que a gente conversa, a gente tem um carinho muito grande uma pela outra e principalmente uma torce pelo sucesso da outra, né? Então a gente tá junto nessa caminhada aí. Fran, um grande beijo, tô muito feliz de participar desse desafio. E esse desafio, ele foi idealizado, né, pela Neide, do canal Neide Artes em Crochê. Então, a Neide é a idealizadora dessa hashtag, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do canal da Neide, que é a criadora da hashtag. Vou deixar também o link do canal da Fran, que foi quem me desafiou, para que vocês possam ir lá e assistir os vídeos delas também. Então, vamos lá. Nessa hashtag eu tenho que responder algumas perguntas sobre a minha trajetória no crochê. A primeira pergunta é: com quantos anos você aprendeu a fazer crochê? Bom, é assim, eu aprendi, assim, uma noção do crochê quando eu tinha aí por volta de 8, 9 anos, que eu olhava minha mãe fazendo, minha mãe fazia por encomenda. Então eu ficava muito olhando e eu sempre tinha aquela vontade de aprender, mas a minha mãe, por não ter tempo, né, estava sempre na correria para entregar os trabalhos, e também porque ela fazia crochê com o material das clientes, então ela nem tinha tempo e o material também não podia estar disponibilizando para a criança, porque às vezes, né, acho que talvez ela também não acreditasse que eu, tão pequena, tão nova, realmente tivesse com interesse de aprender. Então talvez para não estragar material ela, né, ia adiando. Mas eu olhando ela fazer, eu fui tendo a noção de como fazia as correntinhas, de como fazia no pano, prender a linha no pano para fazer o caseado de um pano de prato, por exemplo. Então, eu tinha essa idade, de 8 para 9 anos, quando eu comecei a aprender olhando a minha mãe. Então, eu aprendi a fazer correntinha, aprendi a prender a linha no pano para fazer um caseado, né? Mas, assim, pra valer mesmo, quando a minha mãe percebeu que eu tinha aprendido a fazer crochê, foi quando eu tava aí por volta dos meus 10 anos, mais ou menos, e uma prima minha, que tem a mesma idade, que morava em outro estado, tinha ido pra lá, pra cidade onde eu morava, que era em Minas Gerais, nessa época. A minha prima tinha ido passar férias. E aí a minha prima chegou lá em casa e ela fazia coisas lindas de crochê. E eu fui e falei pra ela que eu também sabia fazer. E aí a minha mãe, escutando aquela conversa ali meio de longe, disse: como assim você sabe fazer? Falei: eu sei, eu aprendi, né? E aí a minha mãe não acreditou. Então eu peguei a linha com a minha prima e fiz, né? Fiz correntinha, fiz o caseado de um pano. Então foi quando a minha mãe percebeu que realmente eu tinha um interesse de aprender, né? Então, foi a partir daí que eu comecei realmente a aprender a fazer o crochê. A pergunta número 2. Alguém te ensinou a fazer crochê? Então, a partir desse dia que a mãe percebeu que eu realmente sabia fazer ali o básico, era a correntinha e um caseado, ela começou então a me ensinar alguns pontos, como fazer realmente. Então, a minha mãe foi quem me ensinou ali, né, a sair do básico que eu tinha aprendido apenas de olhar. Então,
devo aí, né, essa arte eu devo à minha mãe. Pergunta número 3. Qual a sensação ao fazer a primeira peça? Gente, foi muito bom, foi muito bom. Foi nessa mesma época que a minha prima estava lá em casa. Depois que a minha mãe se certificou que realmente eu sabia fazer o básico, né? Que era a correntinha, trabalhar laçada na agulha, essas coisas todas. A minha mãe propôs um desafio para mim e para minha prima. A minha mãe tinha na época ela chamava de toalhinha que colocava na estante, que o modelinho era todo feito de correntinhas, não tinha ponto alto nesse trabalho. Eu vou até ver se eu consigo uma foto na internet desse modelo e coloco aqui para vocês verem como que era. Então minha mãe propôs um desafio entre a minha prima e eu, para ver quem conseguia fazer aquele modelinho, aquela toalhinha. Então a mamãe deu um pra gente olhar, explicou como é que era, quantas correntinhas, enfim. E nós sentamos ali uma do lado da outra e fomos fazer aquele trabalho. E, gente, quando ficou pronto, eu fiquei muito feliz, sabe? Assim, foi assim muito gratificante e foi realmente ali o que mais me deixou feliz, porque foi com aquela peça que a mãe teve certeza que eu tinha jeito pro crochê. Que não era só um interesse de menina, coisa de criança, que eu realmente queria, né? Queria aprender a fazer o crochê e levava jeito. Então foi assim, foi uma sensação maravilhosa de ter a primeira peça. Uma pena que eu não tenho mais esse trabalho. Pergunta número 4. Qual foi a peça que você teve mais dificuldade em fazer? Eu até num outro vídeo, numa outra hashtag, eu comentei. Essa peça que eu tive muita dificuldade em fazer, eu tinha aí por volta dos 15 anos, já morava aqui no Acre, morava na zona rural. E tinha uma senhora que ela usava uma espécie, era touca, nem era touca e nem era lenço, mas era como se fosse uma boina que tivesse umas pontas para amarrar. A gente chamava de touca. E ela me encomendou 2 toucas. Ela me deu a dela, que era para servir de modelo, e me encomendou 2 toucas, era uma preta e uma vermelha. E, gente, mesmo eu olhando aquilo, contando ponto por ponto, quando finalizava, que ia lá para a mulher experimentar, que colocava na cabeça daquela mulher, não servia. Uma vez ficava apertada demais, aí eu tinha que desmanchar tudo de novo, desmanchava, refazia. Quando chegava lá para ela experimentar, ficava frouxa demais. E ela queria que ficasse justinho na cabeça, como era a que ela tinha me dado de modelo. Então, assim, foi uma peça que me deu muito trabalho. Eu fiz e desmanchei várias vezes. Só que também que quando eu acertei a peça, quando eu acertei os pontos e serviu direitinho na cabeça dela, a outra foi assim rapidinho eu fiz, né? Peguei o jeito e rapidinho eu fiz. Mas eu tive muita dificuldade de fazer aquela peça. Quase que eu desisti, ó. Eu não desisti, sabe por quê? Porque ela tinha comprado a linha. Eu ia cobrar só a mão de obra, né? Porque se fosse com a minha linha, eu tinha dito, olha, senhora, me desculpe, mas eu não quero mais a encomenda, eu não vou fazer. Mas acabei fazendo, consegui fazer. Superei, né? Foi um desafio, mas eu superei. A pergunta número 5. Qual a peça que você faz só se te pagarem bem? Gente, tem um tipo de trabalho de crochê que eu acho muito lindo. É um trabalho que tem flores e folhas, todos tecidos com ponto baixo. Eu acho muito, muito lindo. Vou colocar a foto aqui também para vocês terem noção de qual peça eu tô falando. Eu já fiz, mas a flor pequena e a folha pequena também, para colocar em jogo de banheiro. Assim, achei muito lindo, achei muito bonito o trabalho, mas, assim, muito trabalhoso. Então, já houve encomendas depois de peças com esse tipo de flor e folhas, mas tamanho grande. E tamanho grande eu não
pego, a não ser que seja uma grana muito boa, tá? A não ser que seja uma grana muito boa. E também tem outro tipo de peça que eu só faço se pagar bem. São peças com linha ou linha Anne, linha Cleia, linha de seda, que é, né, a linha de polipropileno. Trabalho com linha fina, eu só pego se for bem pago. Porque não rende, gente, não rende. Eu trabalhei uma boa parte da minha vida com linha Cleia, linha Anne, linha esterlina. E aquilo não rende. É um negócio que, assim, você trabalha, você faz e parece que não rende, dependendo do que você vai fazer. Então, são esses dois tipos aí de peça que eu só faço se me pagar muito bem. É esse trabalho com essa mega flor e folhas todas em ponto baixo e trabalhos com linha fina. Pergunta número 6. Qual a peça... eu tô com a colinha aqui, gente, tá? Qual a peça que você tem mais dificuldade em vender? Bom, na minha pronta entrega, o que eu não costumo fazer, porque não tem procura, raramente alguém procura, que eu acredito que por isso a dificuldade de vender, é porta-papel higiênico, tá? Porta-papel higiênico. Então, eu acho que essa é o tipo de peça que só por encomenda mesmo, porque é muito difícil de vender. Muito difícil mesmo. Eu fiz pouquíssimas peças de porta-papel higiênico para dizer assim que vendi rápido. Deu muito trabalho. Teve peça até que eu fiquei para mim, que eu dei de presente, porque não vendia. A não ser quando é no jogo, né? Quando é no jogo de banheiro, aí ok. Mas fora disso, avulso, então eu não faço. Para minha pronta entrega, eu não faço porta-papel higiênico. Pergunta número 7. Explique como foi o início da sua trajetória no crochê. Bom, então vamos lá. É uma história um pouco longa, mas eu vou tentar resumir. Como eu falei lá, né, nas primeiras perguntas, a 1, a 2 e a 3, eu comecei aí muito cedo, mas eu considero assim, a minha trajetória no crochê a partir dos 12 anos, que foi quando eu comecei a fazer pra valer, assim, né? Porque antes eu fazia por curiosidade, né? Quase como uma brincadeira. Mas a partir dos 12 anos, que foi quando eu vim para o Acre com a minha família, e nós fomos morar na zona rural, nós fomos morar na roça. E lá não tinha assim como eu ganhar dinheiro, porque eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Antes de vir para o Acre, eu fui babá, eu fazia assim algumas coisinhas para vender, uns cintos trançados de linha, não sei quem é mais antigo aí, quem tem a minha idade talvez lembre, que teve uma época que era moda a gente fazer o cinto trançado com linhas coloridas de crochê. Então eu ganhava, eu tinha como ganhar o meu dinheirinho já lá. Só que quando eu cheguei no Acre e fui morar nessa zona rural, nessa roça, lá não tinha, porque ou era serviço braçal, né, serviço pesado, mas eu não conseguia trabalhar para os outros, porque a gente fazia esse tipo de serviço na nossa terra, né? Só que assim, na nossa terra a gente trabalha, mas a gente não tem lucro, né? A gente não recebe, porque a gente faz ali por obrigação, que tem que ajudar a plantar, tem que ajudar a cuidar das plantações, a cuidar dos animais, mas, né, a gente faz aquilo ali, mas a gente não tem um retorno financeiro daquele trabalho imediato. Então, para ganhar dinheiro, a única forma, na zona rural, seria trabalhar na terra de outra pessoa. E eu não tinha nem idade, nem tamanho e nem experiência para aquilo. Eu não sabia fazer trabalho de roça, né? Então, geralmente, esse tipo de trabalho era feito por homens, né? Já adultos. No máximo, às vezes eu conseguia trabalhar para fora, quando era época de fazer farinha, que as pessoas contratavam mulheres, adolescentes, até crianças, para descascar a mandioca, para poder fazer a farinha. Então, algumas vezes eu trabalhei assim, fora lá, em outras propriedades, e também na época de colheita de arroz, porque para colher o arroz, até criança colhia, né? Era diferente a diária que a gente ganhava, era menos claro, né, do que um adulto, mas só que isso era uma vez por ano, 2 vezes por ano.
No restante a gente ficava sem ter como, eu no caso ficava sem ter como ganhar o meu dinheirinho. E nessa época a minha mãe começou a pegar algumas encomendas, né, de crochê, e a gente fazia. Primeira coisa que a gente fez para vender, a gente fazia para vender lá, vendia lá mesmo, era conjuntinhos de calcinha e meia para bebê. Então nós fizemos vários conjuntinhos de calcinha e meia. Então é daí que eu acho, que eu considero que começou minha trajetória no crochê, que eu comecei a fazer para ganhar dinheiro. Então primeiramente a gente fazia esses conjuntinhos para vender. Depois começamos a fazer jogo de cozinha, só que a gente fazia de tecido e aí fazia o barradinho de crochê e bordava no tecido. Eu aprendi a bordar também nessa época, então fazia os bordados. A gente comprava o tecido chamava americano, se não me engano, era americano cru. A gente comprava a peça de tecido e aí cortava do tamanho da toalha de mesa, do tamanho da capa do botijão. A gente costurava tudo na mão, não tínhamos máquina de costura. A gente costurava na mão e depois passava o crochê em volta desse jogo. Então a gente fazia jogo de cozinha aí com várias peças. Fazia jogo também de toalhinhas para colocar em estante. Na época era moda. As estantes cheias de repartições, e em cada repartição colocava-se uma toalhinha com a pontinha caindo assim, né? A pontinha do crochê, a pontinha do bordado. Então, nós fizemos muito crochê e muito bordado. Eu e a minha mãe, a partir dessa época, a partir dos meus 12 anos, 13 anos. E a pergunta número 8. Hoje, como você vê o crochê na sua vida? O crochê para mim é muito importante, porque o crochê me tirou de uma situação de depressão. Então, o crochê tem assim uma importância tamanha, tremenda na minha vida. E o meu sonho em relação ao crochê é que eu, né, tenha saúde para me aposentar do meu trabalho formal e ficar só no crochê. Gente, nossa, às vezes eu fico pensando assim, como vai ser maravilhoso o dia que eu puder olhar assim para um lado, para o outro e dizer, agora é só crochê, sabe? E falta pouco, gente. Se Deus quiser, né, e der tudo certo, falta aí mais uns 5 anos, no máximo, eu consigo atingir o tempo de aposentadoria do meu trabalho. E aí poderei me dedicar somente ao crochê. Então, assim, vai ser quando eu vou poder dizer assim que eu estarei plenamente realizada na vida, né? Quando eu puder me dedicar única e exclusivamente ao crochê. Vamos lá, pergunta 9. Você já fez uma peça que quando terminou nem acreditou que conseguiu fazer? Já. Quando eu tinha 17 anos, antes de fazer os 18 anos, eu peguei encomenda de uma colcha de crochê, uma colcha de casal, feita com a linha Cleia 5. Vocês conhecem aí a linha Cleia 5? Pois é, uma linha fina. E para completar, né, além da linha ser fina, branca. Então, eu fiz uma colcha de crochê branca com linha Cleia 5. Eu demorei 6 meses. Não que eu tenha passado 6 meses crochetando todos os dias. Não, porque assim, essa colcha, ela foi feita de square, quadradinhos, né? Cada square, ele tinha em torno de 15 centímetros, era quadradinho. Então, eu fazia aqueles squares e ia unindo um no outro. E a cama dessa cliente era uma cama grande, uma cama alta. Então, eram muito... Eu não lembro hoje em dia mais a quantidade de squares que eu fiz, de quadradinhos que eu fiz para concluir aquela colcha. Mas foi muito. E assim, além de enjoar, porque você fazer ali 1 mês, 2 meses, aquele mesmo modelo e branco, gente, aqui que é uma terra muito quente e eu transpiro bastante, eu tinha que ficar lavando as mãos a cada 15, 20 minutos, né, para não encardir, porque sabe que branco ele encarde muito facilmente. Então, era um trabalho assim muito cansativo.
E eu demorei esse tempo todo por essa razão. Eu parava, em alguns momentos assim, eu passava de 2, 3 dias que eu não queria nem olhar para aquilo, sabe? De tão cansado daquele modelo e cansado daquela cor também. Mas quando eu tava terminando, quando eu terminei os quadrados, né, suficientes, aí a cliente ainda me encomendou um barrado, que eu fiz fora a parte, um barrado, e depois apliquei na coxa. E ela ficou quase arrastando no chão. Então, assim, quando eu terminei aquela coxa, que eu fui até lavar a coxa na casa da cliente. Lavei a coxa na casa da cliente para entregar para ela. Quando aquela coxa estava seca no dia seguinte, que eu fui lá e coloquei na cama, gente, assim, eu não acreditava que eu tinha conseguido terminar aquilo ali, que tinha feito. Ficou muito lindo, sabe? O desenho que formava nos squares, parece que eu não entendia o desenho quando eu estava fazendo. Depois da peça toda pronta e acabada, foi que eu tive a dimensão de quão bonito, de quão lindo era aquele trabalho. Que realmente, eu olhava assim e pensava, não acredito que fui eu que fiz, né? Mas assim, foi um trabalho gratificante, foi trabalhoso, mas foi gratificante. Eu recebi uma grana muito boa na época por esse trabalho. E agora, vem a pergunta de número 10. A pergunta de número 10 é: hoje, está com quantos anos que você faz crochê? Então, se eu for contar desde a época onde eu aprendi a fazer o básico, que são as correntinhas, então esse ano faz 40 anos, né? Porque eu vou fazer 48 anos esse ano. Então fazem 40 anos. Mas que eu comecei a fazer crochê realmente por profissão, para ganhar dinheiro, fazem 36 anos, né? Porque eu comecei a ganhar dinheiro mesmo com o crochê a partir dos 12 anos. Então, eu aprendi com 8, mas só concretizei essa arte a partir dos 12 anos. Então, fazem 36 anos que eu faço crochê comercialmente, para ganhar dinheiro. E assim, eu digo para vocês, desses 36 anos, tiveram alguns em que eu não fiz, mas eu acredito assim que o crochê, principalmente para quem gosta da arte, é uma profissão assim que é muito gratificante. Você chegar na casa da cliente, entregar um trabalho e ver a satisfação, né, dessa cliente. Ontem eu fui entregar o trabalho que eu estava fazendo, que eu fiz agora, que eu terminei essa semana, que foi do jogo de tapetes vermelho com marrom. Ontem à noite eu passei na casa da cliente para entregar, e aí na hora ela já foi lá na cozinha, já colocou cada peça no lugar, né? Então, ver essa satisfação das clientes quando recebem a peça é muito gratificante. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de conhecer um pouquinho mais do meu relacionamento com crochê, né? Porque eu digo mesmo que hoje eu tenho um relacionamento sério com o crochê, né? Espero que vocês tenham gostado. E novamente eu falo, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal da idealizadora da hashtag, que foi a Neide, do canal Neide Artes em Crochê. Vou deixar também o link do canal da Fran, do canal Fran Barleta Crochê. Vou deixar o link do vídeo onde ela me desafia. E agora eu vou falar quem eu vou desafiar, tá bom? Para este desafio, eu vou desafiar aqui a minha amiga, irmã do coração, que eu conheci através do crochê e através do canal, e tive a honra de conhecer pessoalmente agora no mês de janeiro, que eu fui para casa dela e passei 15 dias lá, né? E essa pessoa é a Flávia, do canal Flávia Gabriela Crochê. Então, Flávia, eu te desafio a responder aí essa hashtag sobre a sua trajetória do crochê. Ok? E vou deixar também, pessoal, o link do canal da Flávia aqui, tá? Porque aí você que me acompanha já vai lá
Entra no link e vai lá e vai esperar lá as respostas da Flávia, que a Flávia vai responder pra gente poder conhecer um pouquinho mais da trajetória dela no crochê. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer imensamente mais uma vez a Fran por ter me desafiado, né? Fiquei muito feliz de fazer esse vídeo. E Fran, você sabe que você mora no meu coração, né? E convido a todos aí que não conheciam a Fran, não conhecem a Neide, não conhecem a Flávia Gabriela, procura aí o link na descrição do vídeo, vai lá, visita o canal delas, dá uma olhada no trabalho, gostando, se inscreve, deixa um joinha para ajudar, tá bom? Para ajudar aí, porque essa nossa arte do crochê é assim uma arte que tá tomando conta cada vez mais, tá voltando, né, cada vez mais com cada vez mais força, e a gente precisa ajudar uns aos outros, certo? Então, hoje é sexta-feira, vou postar esse vídeo ainda hoje. Quero desejar para vocês um excelente final de semana, com muita paz e principalmente, pessoal, um fim de semana com muita saúde na casa, na família de vocês. Muita saúde. Um grande beijo e até o próximo vídeo.